Oi, pessoal, tudo bem? Fiz aqui um chazinho pra gente tomar. Um chazinho pra gente bater um papo. Quem vai tomar o chazinho sou eu. Se você quiser fazer seu chazinho para me acompanhar ou seu café. Tá muito frio aqui hoje. Eu tô em Curitiba e deve estar agora uns 10 graus, 9 graus. Tá muito frio. Estamos em outubro, já começou a primavera, mas essa semana particularmente tá muito frio e chovendo. Então vamos papear com esse chazinho. A história que eu quero trazer aqui hoje é uma história, né, uma vivência que eu tive e que me trouxe muitos aprendizados. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Isso aconteceu lá em 2009, né? Eu morava em outra cidade, eu morava no Guarujá, onde eu morei até os meus 31 anos. E eu terminei um relacionamento, na verdade eu não terminei, eu fui terminada. Era um namoro de 11 anos, que era aquele namoro, não sei se alguém aí já passou por isso e se identifica. Era um namoro, a gente já estava numa zona de conforto, era uma relação sem futuro, mas tava bom ali tava morninho e a gente ia vivendo, sabe? E por isso que eu digo que Deus, ele tem plano para as nossas vidas e a gente precisa, sabe, saber observar. De lá para cá, eu passei, foi quando começou o meu despertar espiritual, sabe? Eu evoluí muito, assim, muito, muito, muito. Eu digo que aquela Evenise de 2009 para desde então, assim, eu evoluí em 16 anos, eu evoluí 50 anos, assim, 80 anos. Foi muito, assim, foram muitos aprendizados. E ali naquele momento, eu não tinha a menor noção, sabe? Porque quando a gente está vivendo o testemunho, né? A gente dá o testemunho anos depois, meses depois, enfim. Mas quando a gente está vivendo é difícil, né? Geralmente eu vivi alguns, né? Alguns milagres e, e ali quando você está vivendo é tudo muito difícil, né? Mas ali naquele momento, eu digo que Deus realmente ele tinha planos para minha vida e se ele tivesse ouvido as minhas orações, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria a minha família, os meus filhos. E foi isso que o aprendizado dessa situação, né? Neste dia em que isso aconteceu, toda a minha família, que eu digo a minha mãe, as minhas irmãs, já moravam em outra cidade e eu fiquei com a casa, com a nossa casa, né? Da minha mãe, das minhas irmãs. Uma irmã casou, foi para São Paulo. A outra, depois de uns meses, foi estudar e fazer um estágio e trabalhar, teve uma oportunidade em São Paulo também, porque a gente morava no Guarujá, então era uma cidade menor, com menos oportunidades, enfim. E a minha mãe também foi morar, né? Foi morar no interior. Então eu fiquei sozinha, não tinha ali ninguém próximo para naquele momento né, do término do relacionamento, eu fiquei muito abalada e além de estar abalada com o término do relacionamento, eu me vi muito sozinha. Então eu voltava para casa, eu chegava tarde porque eu fazia faculdade nessa época. Eu trabalhava no salão, eu era cabeleireira e eu estava cursando o quarto ano de direito. Eu fazia direito. E aí eu. Ai, pessoal, desculpa que se apareceu, eu até olhei ali algum barulho, o vizinho tá fazendo uma obra, faz parte, né? É, então eu chegava em casa tarde, chegava em casa às 10h30, 11 horas da noite, e por eu me sentir muito sozinha, eu deixava a televisão ligada. A televisão ficava ligada o dia inteiro para que quando eu chegasse em casa eu pudesse escutar um barulho e ter a sensação de que eu não estava sozinha. E aí uma tia minha tia Vera, que Deus a tenha, ela já desencarnou,
ela vinha direto do trabalho, ela morava em Santos e trabalhava no Guarujá, então ela saía do trabalho, ela trabalhava no fórum da cidade, ela vinha até minha casa de ônibus para dormir comigo, né, para passar a noite comigo. Ela fez isso algumas vezes. E aí nesse dia eu não fui para a faculdade, eu acho. Ela falou que ia dormir lá e eu não fui. Eu faltei várias vezes, né? Na maioria das vezes eu trabalhava até mais tarde, porque, enfim, o trabalho foi minha salvação. Era muito divertido trabalhar, né? Eu me distraía, enfim, tinha as clientes, tinha as amigas e eu me divertia. Tô com rinite, gente. Desculpa, tá? Dá uma coçadinha no nariz. E aí eu cheguei com ela à noite em casa. Nós chegamos em casa e na hora que nós entramos, era muito recente, né? Tudo. Não me lembro se tinha 15 dias, um mês, acho que menos de um mês. E aí eu percebi a falta de alguns objetos, roupas, né? E aí na hora que eu percebi que eu senti essa falta, eu fiquei abalada e tudo mais. E ela veio e me acolheu e, enfim, falou várias coisas para mim, mas que eu não me lembro. Eu me lembro do acolhimento. E uma coisa que ela me disse, eu nunca mais eu esqueci disso. Ela falou assim, porque por todo o contexto, por tudo que eu conversava com ela percebeu que eu queria que ele voltasse para casa, né? Porque ele dizia até então que não tinha outra pessoa e que tinha terminado porque não dava mais, aquelas conversas. E eu queria que ele voltasse, né? Eu estava ali numa situação da mais absoluta falta de dignidade que uma pessoa pode ter. E ela percebeu, né? Não contei muitos detalhes para ela, mas a pessoa com uma certa vivência, com uma certa sabedoria, é capaz de perceber. E aí ela me disse assim: Olha, eu já passei por isso. E eu posso te dizer uma coisa, exatamente desse jeito, de chegar em casa e as roupas não estarem mais, né, de encontrar o guarda-roupa vazio, que era o que eu estava vivendo ali, né? Ela falou: Eu já vivi isso. E assim, tudo mudou para mim quando eu parei de pedir o que eu queria pedir e simplesmente as minhas orações eram para que Deus fizesse o melhor na minha vida. Se fosse para ele voltar para casa, né? Ela estava falando do marido dela, mas era exatamente isso que eu estava fazendo. Se fosse para ele voltar para casa, que se fosse da vontade de Deus, que ele deveria voltar, que se não fosse da vontade de Deus, que ele não voltasse e que Deus mostrasse para mim o que deveria ser feito. E na hora que ela falou isso, eu não recebi assim, bem. Eu não recebi aquele conselho com alegria, sabe? Fiquei até chateada, pensei, poxa, né, como que ela pode falar uma coisa dessa? Ela devia me dar uma ideia, né, um outro ponto de vista, o que que eu posso fazer? Na hora eu fiquei assim, não gostei daquele conselho, mas aquilo entrou no meu coração. E aí a gente dormiu, né? Ela dormiu comigo essa noite. E aí eu fiquei pensando naquilo, fiquei o dia inteiro pensando, né? Tava lá no meu trabalho, conversando com as minhas clientes, mas a voz dela falando comigo sempre voltava. E eu decidi colocar isso nas minhas orações, sabe? Coloquei nas minhas orações que comecei a pedir a Deus que o melhor fosse feito na minha vida, que a vontade dele fosse feita na minha vida. E quantas vezes a gente vive essas situações, né? De trabalho, às vezes você está apegada a um trabalho, ou a um relacionamento. Então eu comecei a pedir a Deus que a vontade dele fosse feita. No começo, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem falar direito, porque eu ficava
meio que pensando, né, ali durante o dia, pensando naquilo. Ah, cheguei em casa, vou fazer essa oração. Eu tinha o hábito de orar, eu praticamente só acho que eu só orava à noite nessa época, né? Eu tinha, enfim, esse hábito. E aí, na hora que eu fui falar, eu simplesmente não conseguia falar. Era difícil para mim falar aquilo. Mas eu fui treinando, treinando e até que eu consegui fazer a oração. Então eu pedi para Deus que se não fosse da vontade dele, que aquela pessoa não voltasse mais para minha vida, que ele me mostrasse o que eu deveria fazer. Eu fiz essa oração um dia, dois, e aí eu comecei a conversar com Deus durante. Eu comecei a mudar essa postura, sabe? E eu fui conversando com Deus durante o dia, né? Pequenas orações ali. E aí eu acho que isso deve ter durado uma semana, até menos, até menos. E eu fazia sempre esse pedido. E assim, eu me lembro que um dia eu acordei, porque como eu disse para vocês, né? Eu estava sozinha, minha família, todos moravam longe, então eu passava muito tempo sozinha. Eu até ficava no salão até mais tarde, e o trabalho para mim era um refúgio. Ficava lá trabalhando, eu tinha as minhas amigas, enfim, tinha uma amiga que era 20 anos mais velha que eu, que era a dona do salão, e ela era uma querida também, foi uma mãe para mim. Então, para mim era muito bom ficar lá. E aí eu sei que nos momentos em que eu ficava sozinha, eu fazia essa oração. E aí eu sei que um dia eu estava em casa e quando eu acordei, eu senti uma leveza. Assim, é indescritível a paz que eu senti nesse dia, nessa manhã. Porque eu acordava nessa época, 2009, nessa época eu acho que nem tinha Facebook, acho que já tinha, não, acho que já tinha Facebook. Sabe que eu não lembro direito, mas não tinha WhatsApp, por exemplo, né? Mas eu acordava e olhava ali no celular, enfim, e alguma coisa me gerava. Você vê que tem muitas coisas dessa época que eu nem me lembro. Parece que Deus apagou, assim, sabe, da minha memória. É muito louco. Mas eu me lembro que eu acordei tão feliz. Eu acordei tão feliz nesse dia e parecia que eu ia fazer uma viagem internacional. Sabe que, assim, parecia que eu não consigo nem comparar. Sabe o dia que você vai para uma festa muito legal, que você está naquele entusiasmo? A minha alegria era imensa. E toda aquela angústia que eu tinha todos os dias, que eu lembro que eu pegava o celular naquela ansiedade, eu acho que era SMS ainda, e eu estava naquela ansiedade de esperar um SMS daquela pessoa, porque eu pedia para Deus para que ele se arrependesse e voltasse atrás, sabe? E aí eu naquela ansiedade ali, todos os dias, mas nesse dia tudo mudou. Nesse dia tudo mudou. Eu acordei e eu tive a certeza de que Deus estava fazendo o melhor na minha vida. E desde então, até eu nem tinha contado nada para ninguém no meu trabalho, as pessoas não sabiam. Eu fiquei julho, agosto, setembro, eu lembro que eu faço aniversário em setembro, então eu lembro que bem perto do meu aniversário eu ainda não tinha contado, que é 30 de setembro. Eu não tinha contado, então eu fiquei 3 meses ali sustentando aquela mini depressão, né? Eu falo mini depressão porque, enfim, é óbvio, né, gente? É uma forma de se expressar aqui. Não estou menosprezando quem tem a depressão, não é isso. Mas eu não sentia nem vontade de comer. Eu ia trabalhar realmente porque eu estava sozinha e eu precisava me manter de dinheiro e precisava realmente. Acho que Deus me empurrava, sabe? Para o trabalho e aquilo para mim era um refúgio e me trouxe muito alento. Mas assim, eu fiquei completamente dali para frente, eu tinha certeza de que Deus estava preparando algo diferente para mim. E aí foi que eu fui falar para as pessoas e elas disseram: "Eu não acredito".
como que você ficou 3 meses fingindo que estava tudo bem? E, enfim, né? Eu não estava fingindo, eu só não contava dos meus problemas. A gente conversava, eu acabava que ouvia mais as pessoas falarem da vida delas do que falava da minha, porque, né, ali é uma terapia, o trabalho é uma terapia, né? Você fala da sua vida, a pessoa fala da vida dela. Então eu ouvia mais. E uma amiga tinha terminado o relacionamento nessa época, a outra também. Então eu era bom que estava todo mundo meio ocupado com aquele assunto, sabe? Mas ali quando eu contei, é como se aquela página, eu tivesse virado aquela página. E dali pra frente eu pude viver uma nova história. Então aí eu fiquei, como eu disse pra vocês, eu estava no quarto ano da faculdade, eu morava no Guarujá, né? Eu trabalhava num salão, eu tinha que fazer meu estágio e eu não fazia porque eu precisava do dinheiro, né? Que eu ganhava 3, 4, 5 vezes mais do que eu ganharia num estágio, eu ganhava no salão, então eu ia empurrando com a barriga e não fazia nunca. Então, naquele momento, eu tive uma oportunidade num local muito bom, né? Num bom escritório, de fazer um estágio em São Paulo. As portas se abriram porque eu comecei a procurar também. E eu queria mudar de áreas e tudo mais. E aí, minha irmã me ajudou muito também. Minha irmã, marido dela, me chamaram para ir morar lá em São Paulo, né? Na capital, com eles. E a partir daí eu fiz o meu estágio, né? Eu morei ainda no Guarujá até isso aconteceu no meio do ano, né? O término do relacionamento. Eu morei no Guarujá até dezembro. Em janeiro eu fui viajar com essas amigas, eu fui para o Rio de Janeiro, depois fomos para o litoral norte de São Paulo. Foi muito bom. E em fevereiro eu fui morar em São Paulo, comecei esse estágio. E assim, uma vida nova começou para mim, uma vida nova. Assim, é uma casa diferente, né? Não era a minha casa, era a casa da minha irmã, mas eram pessoas diferentes e um mês depois eu comecei a fazer esse estágio e Deus foi colocando pessoas, eu era ali um bichinho do mato, sabe? Naquele ambiente, né? Ambiente corporativo, minha vida virou, imagina você sair de um salão de beleza para ir para um ambiente corporativo, para uma multinacional, era outra coisa, eu mal sabia mexer no computador, o ano era 2010, como eu disse para vocês, então a gente não tinha smartphone, era tudo muito caro, um notebook custava caro, né, eu tinha lá um computador bem capenga, bem, sabe, tadinho, bem lento. Enfim, a minha vida virou de ponta cabeça e a partir daí é que eu pude viver a vida que Deus tinha preparado para mim. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas até ele me chacoalhou, sabe, para que eu pudesse viver isso. E eu tive sinais antes que eu podia ter mudado, mas eu não mudei. Então, ele tinha esses planos, esse plano na minha vida. E aí, então, foi quando eu conheci meu marido, lá no final de 2010, né? Eu mudei para São Paulo no começo de 2010. No final do ano, eu conheci ele através da minha irmã. Eles estudavam na mesma faculdade, faziam cursos diferentes, mas tinham amigos em comum. E essa irmã apresentou um amigo que conhecia o amigo, e nós nos conhecemos. E estamos casados há 10 anos, temos 2 filhos. Mas assim, é como se Deus me tirou daqui, né? Ele tinha os planos dele, então ele me tirou daqui. Ele falou: não, sai daí e vem pra cá. Você tem que vir pra cá para viver o que eu tenho preparado para você. Você vai ter que conhecer essa pessoa e vai ter que ter seu filho. Você vai ter o seu marido, vai ser o Fabiano, e o seu filho vai ser o Mateus, e a Maria Luísa, sua filha, depois. Mas entre acontecer tudo isso também tiveram muitas provas, muitas provações, muitos milagres que oportunamente eu posso contar para vocês e que foi incrível o agir de Deus na minha vida.
e que foi fazendo com que eu despertasse cada vez mais, sabe? E é isso que, essa mensagem que eu quero trazer para vocês, de que a gente se apega a determinadas situações, né? Que pode ser um relacionamento, muitas vezes é um relacionamento, ou pode ser um trabalho, né? Você trabalha num local e você estudou muitos anos e você tem ali o seu salário. Óbvio que ninguém vai sair por aí imprudentemente pedindo demissão e vender miçanga na praia, né? Não tô falando disso, mas de realmente da gente confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas e pedir de coração, porque o meu pedido foi tão genuíno, eu estava tão no fundo do poço, sabe, como eu disse para vocês, o meu pedido foi tão genuíno e realmente quando Deus mostrou o que eu tinha que fazer e eu segui no caminho que Ele me mostrou e a cada dia ia aparecendo o novo passo que eu tinha que dar, as coisas foram acontecendo, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? E essa mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, essa reflexão, eu estive conversando com uma amiga essa semana e nós lembramos dessa fase da minha vida que foi tão difícil e tão transformadora e tão necessária. E então eu decidi trazer essa reflexão aqui para vocês. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, eu peço que você curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que sempre teremos temas do cotidiano, da nossa vida, de temas mais profundos e que possamos aprender todos os dias e aí para uma evolução espiritual que estamos trilhando esse caminho diariamente. Tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com uma amiga ou duas amigas que você saiba que esteja precisando receber essa mensagem. Tchau, até a próxima!